acho que estatisticamente a eleição da Aécio e Dilma foi uma eleição empatada, essa mais ainda. O que aconteceu no domingo foi o rolar de dados. Como assim? Eu não acho. Podia dar qualquer coisa? Podia dar qualquer coisa. É mesmo? Se chove mais em São Paulo... Com a diferença dessas... Se chove mais em São Paulo... Menos gente vai votar no... Se cai um toró no Sudeste, às vezes tem um toró, pega Rio, São Paulo e Minas, entendeu? É outro resultado. É outro resultado. Agora, o que ajudou o Bolsonaro a não ter uma vitória também? Eventos da reta final, que pegaram muito mal. Carla Zambelli, Roberto Jefferson. E Lula soube também, naquela reta final, abrir, moderar um pouco, chamar a gente junto. Mas ele soltou aquele plano de governo das 3 medidas lá, basicamente prometendo que ia ser uma Dilma 3? Não foi nada disso, não, Rafael. Aquele plano lá de 13 pontos lá, pelo contrário, ele falou de equilíbrio fiscal. Tanto é assim que o mercado até subiu quando ele ganhou, porque acreditam nisso. Não sei se ele vai fazer o que ele falou. Eu achei até estranho, né? Mas o dólar não subiu, caiu, o mercado... Caiu, então. O mercado subiu. Gente, tudo quanto é investidor internacional sabe que para a estabilidade do Brasil e relação do Brasil... Não, mas no primeiro... Agora, isso acreditando que o Lula vai ser responsável. No primeiro turno, quando ele ganhou o primeiro turno, com aquela diferença alta, o dólar subiu. Isso que eu não entendo. Porque acreditaram que agora ele se moderou e que o Bolsonaro por causa é do ruim. Bolsonaro, não por causa... Percebe que isso não é investidor brasileiro. A Faria Lima vê um mundo... A Faria Lima está no mundo da Lua, mas investidor internacional... Que é estabilidade. Está preocupado com a relação do Brasil com o mundo. Ah, tá. E a relação do Brasil com o mundo está diretamente relacionada à preservação da Amazônia. Entendeu? E tem mais. O mercado de carbono aqui, esse é um mercado que tem um potencial de ter grana. A gente está com uma grana para receber aí. Entendeu? Não... Então, o fundo da Noruega voltou, inclusive. Exatamente. Então... dólar, no fim das contas, é investidor botando dinheiro ou tirando dinheiro. Botando dinheiro, tirando dinheiro. E geralmente gente de fora. Então, essencialmente, o que acontece ali? Opa, Bolsonaro tem chance de se eleger, ele está mais forte do que a gente achava. Fudeu. Foi isso que pegou, então, não foi o Lula? Lula, veja que eu não estou falando da Faria Lima, tá? Tá. Que a Faria Lima acha que Bolsonaro é bom. Há discordâncias, um monte de gente lulou. Sim, não, tem gente inteligente. O alto clero se divide. O baixo clero da Faria Lima é Bolsonaro até o medula. É isso mesmo. O alto clero se divide mais ou menos, né? O altíssimo clero... se bem que tem Bradesco. Enfim. Mas, no fim das contas, a gente vai ter um governo normal. Bicho, a gente vai ter um governo com Lula e Alckmin. Um pouquinho de... Eu espero também, Pedro, mas dá certeza disso... Peraí, só vai saber assistindo também. Só vai saber. Só acredito vendo. Eu não estou dizendo que vai ter um governo do qual eu goste. Eu estou dizendo que a gente vai ter um governo normal. Sem sustos. Isso a gente vai ter. Sem susto. Isso a gente normal, vai ter. Eu vejo riscos no governo Lula, mas como eu nunca vi em nenhum governo dele o tipo de ataque direto às instituições, à democracia e à corrosão do Bolsonaro, para mim essa aposta faz muito mais sentido do que reeleger isso que está aí. O Bolsonaro, com 4 anos de governo, fez isso. O que não faria com 8, com 12, com 16? Claro que se o meu sonho se concretiza... Geraldo Alckmin vira ministro da Fazenda e Pércio Arida vai ser o secretário executivo, tá difícil. Eu vou ser um dos sujeitos mais felizes da Terra. Entende? Eu não acho que isso vai acontecer, até porque você não vai botar um cara indemissível no Ministério da Fazenda. Mas, de repente, o Henrique Meirelles, uma coisa assim... Claro que pode ser um Guido Mantega, entendeu? Em se tratando de Lula, a gente não tem como saber. Por que ele não definiu nada? Isso foi estratégia também, para não perder voto? Justamente por aquela coisa... eu não sou o Bolsonaro. Toda vez que eu coloco qualquer outra coisa, eu te dou um motivo para não gostar de mim. Você tem que atrair os eleitores desenvolvimentistas do Ciro e os eleitores liberais da Simone. Se você fala que você está de um time ou do outro, você perde os outros. Veja, não é que fossem votar na... Ele subiu... Os eleitores do Ciro e da Simone bastante deles foram pro Bolsonaro, né? Que negócio incrível, né? Mais do Ciro do que da Simone. Mais do Ciro, inclusive. Do Ciro. Não é que aquele eleitor que não votaria no Bolsonaro, que votou no Ciro ou na Simone, passaria a votar no Bolsonaro por discordar da política econômica do Lula, mas ficaria em casa. Entendi. E olha o risco de abstenção nessa eleição. Essa foi uma eleição plebiscitária, né? Porque você tem, grosseiramente falando, todas as eleições são mix disso, mas você tem a eleição ou que você está tentando pegar o cara do meio, né? O cara que está ali no meio, não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá, ou você está querendo pegar o cara que ele gostaria que você fosse mais como ele, mas não é, então talvez ele fique em casa. Que é a eleição de turnout.
Então, você pode tentar ir no meio. A eleição eu acho que a Aécio contra Dilma foi muito pegar o meio. Então você tinha, lá no fim do segundo turno, a Aécio falando de Bolsa Família, Dilma falando do quem vai ser o Ministério da Fazenda. E demitindo o Guido Mantega, vamos não sei o quê, porque a gente tá tentando pegar um cara aqui no meio. Nessa eleição, o meio... Tinha alguém que tá indeciso? Tinha voto nulo que acabou indo pra um ou pra outro, assim. Então, mas a minha tentativa de virar voto era isso, era mostrar, olha, peraí, com esse Congresso... o Bolsonaro é um risco muito maior. Mas você tinha a galera do Lula. Mesmo que o Lula for não quero nem saber. Mesmo que o Lula tiver golpista, com esse Congresso o risco dele é menor que o Bolsonaro. Sim, então, mas o ponto bota a mão na consciência. As campanhas estavam tentando pegar o cara que desengajou completamente, ou o cara que, assim... o cara que... O libertário ANCAP que fala, foda-se esses dois. Não, mas daí o Bolsonaro tá tentando falar, não, mas porque o Lula vai fazer isso, é comunismo, não sei o que, tentando puxar esses caras. Ó, você ia ficar em casa, mas vai lá e votar em mim. Do outro lado, você tem o Lula falando, porra, eu sei que você me odeia por causa da corrupção e tudo mais, mas o Bolsonaro, puta que pariu, vai ser um golpe aqui e tudo mais, então a gente tem que... por favor, venha votar em mim. Então eles estão tentando tirar a gente de outros pontos pra trazer, não o cara que tava no meio indeciso. Foi uma